programa A Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você nesse momento. Você que acompanha pela TV Canção Nova, você que acompanha pelo CN Plus, você que acompanha também pelo nosso canal do YouTube, né? CN Play, Canção Nova Play. É muito bom nós estarmos juntos, é muito bom saber que você tem esse interesse pela palavra de Deus, por viver essa palavra que nos é dada pelo próprio Senhor. O Padre Jonas teve essa inspiração, né? A Bíblia no meu dia a dia. Em primeiro momento chamou-se A Bíblia Foi Escrita para Você. É isso mesmo, quando nós temos contato com a palavra e a escutamos e meditamos em oração, nós entendemos que aquilo que está escrito na palavra de Deus foi escrito para nós. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos leve ao entendimento daquilo que o Senhor quer para nós no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, para nós darmos prosseguimento no texto do Evangelho de São João. Anota o texto que nós vamos meditar hoje, João capítulo 12, versículos de 20 a 26. João capítulo 12, versículos de 20 a 26. Vamos ler o texto, depois meditar e colher a mensagem de Deus para nós no dia de hoje. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe conversou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. Onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Um texto curto do Evangelho de São João, apenas alguns versículos, mas que traz uma mensagem profunda para nós. Vamos voltar lá ao texto. Entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Então, possivelmente, esses gregos pagãos, né, gentios, eram convertidos ao judaísmo. Então, subiam para adorar, ou influenciados pelo judaísmo, sem serem judeus, mas reconheciam o Deus único. Então, estavam ali para adorar a Deus. Eles tinham um coração religioso, voltado para a verdade do Deus único, não do politeísmo de vários deuses, como muitos gregos, né? Paulo vai lá no Areópago e fala: eu vim falar desse Deus desconhecido para vocês, né? Mas esses gregos tinham já o coração rendido à adoração, a Deus. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Olha o desejo, eles começam a perceber que algo, né? Algo em Jesus os atrai. A palavra, os milagres, a presença, o testemunho, a vida, eles querem ver Jesus. Como que está isso no meu coração e no seu coração? Nós desejamos todos os dias ver Jesus, contemplá-lo. Vamos olhar para aquilo que é muito próprio da nossa fé católica. Você tem desejo de ver Jesus presente na Eucaristia, seja na Santa Missa, seja na adoração, esse Deus escondido na sua divindade e humanidade, no Santíssimo Sacramento do altar, corpo, sangue, alma e divindade. Queremos ver Jesus. Isso precisa crescer dentro do nosso coração. Essa piedade, eu quero ver Jesus. Agora nós estamos vendo Jesus, contemplando Jesus. Ele se revela a nós pela palavra,
pelo Evangelho, Ele se revela a nós. Nós estamos enxergando Jesus. Quando nós vamos lendo as Escrituras, a nossa visão se abre e nós conseguimos visualizar, ver, contemplar nosso Senhor. E aí, Filipe foi dizê-lo, versículo 22, a André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Aqui há uma palavra profunda e profética que nós precisamos parar um pouquinho nela. Jesus, ele veio salvar os seus, o povo de Israel, a raça eleita, mas não só a raça eleita, mas todo o mundo, gentio, pagão. Então, esses gentios são para Jesus ali um sinal que ele aponta. Chegou a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado. E por que o Filho do Homem vai ser glorificado? Para salvar a todos. Não só aos judeus, mas aos gentios, aos pagãos, a cada um de nós. E aí ele continua, versículo 24. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Então, quando a gente semeia uma semente, ela morre, ela se parte, ali existe uma potencialidade de vida, mas se ela não for semeada, se ela não morrer, ela não vai gerar outra vida, outras sementes, muitos frutos. Então, aqui é o fruto da salvação, é o fruto da vida eterna. Jesus está falando ali do que vai acontecer. Ele está dizendo, o sentido da minha morte é a vida, é dar a vida, é resgatar o que estava perdido, é curar o que estava doente, é libertar o que estava oprimido, é abrir as portas do céu que estavam fechadas no paraíso terrestre, lá em Éden, é abrir as portas do céu. Então ele vai dizer, quem ama a sua vida, perde-a, mas quem desapega de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Então nós devemos nos desapegar da nossa vida nesse mundo. Isso é fácil? Não. Se você for ler os escritos de São João da Cruz, ele vai mostrar exatamente para nós, interpretando a Escritura, o desapego que nós precisamos ter das coisas, das pessoas, do material, de tudo, porque senão a gente não vai experimentar essa vida de Deus em nós, essa vida eterna, essa eternidade. E desapegar não é desprezar, mas é colocar o nosso coração no lugar certo, na direção certa. Então, quem ama a sua vida, se ele está dizendo que o grão de trigo tem que morrer, ele está dizendo também para os discípulos, para nós, vocês precisam morrer para si mesmos, morrer para suas ideias, as suas opiniões, morrer para os seus apegos, morrer para os seus pecados, morrer para os seus vícios, para que vocês tenham a vida eterna. Não é possível ter a vida eterna se não houver essa passagem, essa morte, essa passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Então, é preciso morrer. Quem ama a sua vida, perde-a, mas quem se desapega de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Estará também na cruz, estará também nesse processo do silêncio da morte de nós mesmos, da morte das nossas vontades, dos nossos pecados, dos nossos vícios, de tudo aquilo que eu já disse, mas também passará pela glorificação, pela felicidade da ressurreição. Passará também por essa realidade. E Jesus vai trazer uma promessa tremenda. O meu Pai o honrará. O meu Pai o honrará. E qual é a honra do Pai, senão a eternidade, senão o céu? Senão aquela voz que eu já disse no estudo anterior, vinde benditos do meu Pai, recebei o reino, recebei a eternidade. Nós não podemos perder de vista isso, meus irmãos, senão nós nos perderemos, nós estaremos apegados a esta vida, a este mundo, às coisas transitórias, passageiras. Nós temos que estar com o coração voltado para aquilo que é eterno. Queremos ver Jesus.
queremos encontrar Jesus. Saiba que as pessoas que ainda não encontraram Jesus trazem esse desejo escondido. Os ateus que até buscam a verdade estão com esse desejo escondido, porque esse desejo de felicidade, é esse desejo de verdade deixado no nosso coração pelo Pai, pelo nosso amado Deus, nos levará sempre a Jesus Cristo. Aquele que é a felicidade, aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a vida, aquele que é a vida eterna. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje do nosso estudo bíblico? Eu preciso dar passos concretos de desapego de tudo aquilo que é transitório e valorizar o que é eterno. Nessa liberdade interior, conseguirei experimentar dia após dia os frutos de santidade e salvação que Jesus veio trazer à humanidade. Preciso segui-lo e servi-lo, morrer para viver, desapegar-me para ser verdadeiramente livre. Morrer para mim mesmo, morrer para as minhas vontades, para fazer a vontade de Deus. Isso é fácil? Não. Mas São João da Cruz, ele traz uma imagem muito importante para nós. Um fiozinho de seda preso às asas de um passarinho o impedem de voar. Um fiozinho de seda, um apegozinho, impede o passarinho de alçar voos. Aquilo ali é tão fácil de arrebentar, mas prende, impede os voos mais altos que o Senhor quer que nós demos na direção dEle, da vontade dEle e do céu. Vamos rezar? Senhor, nós queremos nessa hora, diante da palavra que o Senhor nos dá, o Senhor nos exorta hoje ao desapego, o Senhor nos exorta hoje a morrer para nós mesmos, para viver para o Senhor, morrer para esse mundo, para viver para a eternidade, morrer para as nossas paixões, para que a vida do Senhor possa resplandecer em nós. E a nossa resposta é exatamente essa. A graça do Senhor nos é suficiente. E nós precisamos da sua graça para matar aquilo que, na verdade, mata a nossa alma e nos impede de experimentar a vida eterna já começada aqui. E que um dia estará em plenitude na eternidade, no céu. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, a graça do desapego, a graça de renunciarmos a nós mesmos e às nossas próprias vontades, às nossas próprias paixões, a graça de substituir os vícios pelas virtudes, de sair das trevas para contemplar a luz. Contemplar a luz, o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho. Conceda-nos essa graça de segui-lo e servi-lo de todo o coração, adorando, glorificando e exaltando o seu santo nome. Amém. Tenha coragem, meu irmão, tenha coragem, minha irmã, de entrar nesse processo do desapego, da morte para si mesmo, da morte para as coisas desse mundo, para viver na presença de Deus e ter a eternidade já começada, iniciada aqui. Eu tenho certeza que os frutos de salvação e de santidade crescerão na sua vida e na minha vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.